Olá pessoal, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, você que acompanha o canal do Estratégia Concursos, você que está ligado aqui nas nossas redes sociais. Eu sou o professor Vinícius Silva e nesse momento eu venho trazer aqui para vocês o novo método CESP. O que é que a gente está vendo aí, inclusive com a publicação do edital do Tribunal de Justiça do Amazonas, nós vimos uma nova forma do CESP avaliar aquela velha questão do certo e errado e uma errada anula uma certa. É um novo método que a gente deve ser aí enraizado em outros concursos que venham a ser realizados por essa banca e a gente precisa entender bem como é que funciona isso. E eu vou tomar como base aquilo que veio no edital do TJ do Amazonas. O TJ do Amazonas, ele tem dois cargos principais, de nível médio e de nível superior. E eu vou fazer aqui, mostrar para vocês como é que funciona a pontuação para cada um desses cargos. Então, vem aqui comigo na tela para explicar melhor. Bom, pessoal, o que é que a gente tem aqui para explicar para vocês? Vou dar como exemplo aqui os cargos de nível superior. Como é que funciona no caso dos cargos de nível superior lá no TJ Amazonas, para você entender como é que funciona o novo método de cálculo. Bom, a pontuação que vai ser prevista lá para na prova objetiva, ela tem 40 questões de conhecimentos gerais, 40 questões, e ela tem em conhecimentos específicos um número de 80 questões, totalizando 120 questões. E como é que eu faço para ganhar um ponto nessa questão de conhecimento geral e como é que eu faço para ganhar um ponto nessa questão de conhecimento específico? É claro que a sua resposta ela tem que estar de acordo com o gabarito oficial definitivo, né, depois dos recursos. E aí o que é que vai acontecer? A pontuação de cada questão, vai ser assim, no caso dos conhecimentos gerais. Você vai pegar 40 e vai dividir por 40 menos N1. Certo? O que é isso, professor? 40 dividido por 40 menos N1. N1 é o número de questões, olha aí, ó, número de questões anuladas. O que significa isso? Significa dizer que as questões anuladas, elas não serão mais atribuídas a todos os candidatos. Anulou uma questão, você vai colocar essa quantidade de questões anuladas nesta fórmula e essa fórmula vai fazer com que a pontuação de uma questão ela seja maior do que um ponto. Vem aqui comigo na tela para fazer um exemplo com você. Se nenhuma questão for anulada, ó, se N1 for igual a zero, ou seja, nenhuma questão foi anulada, nenhuma teve anulação. Então, essa fórmula aqui, a pontuação de cada questão, de cada item, vai ser 40 dividido por 40. Que dá quanto, professor? Ora, vai dar 1 ponto. Então, cada questão vai valer 1 ponto. Beleza? Tranquilo? Nas de conhecimentos específicos, do mesmo jeito. 80 dividido por, no caso, 80 dividido por 80 menos N2, certo? É a mesma coisa. Eu vou até apagar isso aqui, para a gente poder aproveitar esse espaço para fazer outra coisa, para eu te mostrar como é que é a pontuação negativa. E como é que é isso se eu acertar? Se você acertar, vai valer isso daqui. E se eu errar, por exemplo, como é que é a pontuação negativa para as questões que você errar? Para as erradas, que você porventura não tiver de acordo com o gabarito oficial definitivo, você vai ter um desconto. Desconto é ponto negativo. De quanto? Nos conhecimentos gerais, vai ser 20 dividido por 40 menos N1. Mais uma vez, o número de questões anuladas é o N1. Então, como é que vai ser isso? Por exemplo, se nenhuma questão for anulada, isso aqui mais uma vez é o quê? Número de questões anuladas. Então, se nenhuma questão for anulada, vai ser menos 20 dividido por 40. E menos 20 dividido por 40 é menos meio ponto. Então, se nenhuma questão for anulada, o que é que a gente tem? 1 ponto positivo para cada uma que você acertar e meio ponto negativo para cada uma que você errar. Em outras palavras, é 2 erradas para anular uma certa. Mas se fosse você, eu não pensava assim não. Por quê? Porque se anular questões, o cálculo vai ficar totalmente bagunçado aqui.
Vamos pensar numa situação bem simples aqui. Vamos dizer que nós tenhamos 5 questões anuladas de conhecimentos gerais. Lembrando, a mesma coisa vale para os conhecimentos específicos, que são 80 dividido por 80 menos N1 na pontuação positiva e 40 dividido por 80 menos N1 na pontuação negativa. Volta lá na tela para eu explicar de novo. Então vamos a um exemplo agora em que houve questões anuladas, né? Vamos dizer que houve questões anuladas. Vamos dizer que 5 questões foram anuladas. Aí você vai pensar, eita professor, então aquele N1, ele vale 5, né? Isso. Então como é que vai ser a pontuação positiva? Ou seja, se eu acertar, quanto é que vai valer uma questão que eu acerto? Muito simples, vai valer o seguinte, ó. Cada questão que você acertar vai valer 40 sobre 40 menos 5. Então vai ser 40 sobre 35. E 40 sobre 35, eu não sei se você sabe, mas dá um número maior do que 1, né? Dá um número maior do que 1. Vai ficar, ó, 40 dividido por 35 vai dar 1,14 aproximadamente. Ok? Beleza? Então, o número de pontos, de pontos positivos que você vai obter vai ser 1,14 vezes a quantidade de questões que você acertar. E os pontos negativos, professor? Como é que eles vão ser? Os negativos? Olha aí. Negativos você sabe que é para aqueles que você erra, né? Então, vai ser 20 dividido por 40 menos 5. Então, os pontos negativos vai dar 20 dividido por 35. E 20 dividido por 35, sabe quanto é que dá? 0,57 aproximadamente. Isso quer dizer que se 5 questões forem anuladas, você vai ter, para cada questão certa, mais de um ponto, vai ser 1,14, porém, para cada questão errada, mais de meio ponto negativo, 0,57. Continua sendo aquela mesma história. 2 erradas para anular uma certa. Por quê? Se você tem uma certa, dá 1,14. Para você perder aquele 1,14, tem que ser 2 vezes 0,57. Compreenderam? Volta comigo na tela. Então, pessoal, isso aí é para as questões de conhecimentos gerais. O que é que muda na de conhecimento específico? Só a questão da pontuação. Como assim, professor? Aí, os pontos positivos, para aquelas que você acertar, eles são dados pela seguinte fórmula: 80 sobre 80 menos N2. Né? 80 sobre 80 menos N2. E onde N2 é o número de questões anuladas. Ó, questões anuladas de CE, de conhecimento específico, ok? Então vai acabar dando aí a mesma ideia. E os negativos, professor? Os pontos negativos é naquela mesma pegada, só que agora, em vez de ser 80, obviamente 40. 40 dividido por 80 menos N2. Isso aqui vai acabar dando aquela mesma história. 2 erradas para anular uma certa. O que é que muda nesse método, pessoal? O que muda principalmente nesse método é que a questão anulada não vai ser atribuída para todo mundo. Ela vai ter o condão, ela vai ter a função de elevar o valor de um ponto positivo e de elevar o valor dos pontos negativos, ok? Então é isso que o CESP fez. É como se ele estivesse redistribuindo os pontos daquelas questões que forem anuladas. Com um pequeno detalhe aqui de que são 2 erradas para anular uma certa. Volta lá comigo na tela, só para explicar para vocês como é que é a pontuação no caso de nível médio. Não muda muito não, pessoal. Porque no nível médio, no caso do TJ Amazonas, o que muda é que nós temos lá a prova de conhecimentos gerais, ela continua. Positivos, olha aí, ó, positivos, 40 sobre 40 menos N1, onde você sabe que N1 é o número de questões anuladas. E negativos, do mesmo jeito, na de conhecimentos gerais, 20 sobre 40 menos N1, certo?
Beleza? Agora, para a prova de conhecimento específico, aí é 60, né? Aí, isso aqui, conhecimentos gerais. E para a prova de conhecimentos específicos, né? Como é que fica? Os positivos, isso aqui são os negativos, tá? Os pontos positivos, aqueles que você acerta de acordo com o gabarito oficial, 60 sobre 60 menos N1. E os pontos negativos vai ser, então, 30 sobre 60 menos N1. N2 aqui, né, que ele está chamando. Mas tanto faz, N1, N2 é a mesma coisa, é o número de anuladas, certo? Então tá aí, pessoal. E o cálculo é o mesmo, né? Ou seja, aquelas questões que eventualmente forem anuladas, elas vão ter a finalidade de aumentar a pontuação de uma questão positiva e de aumentar o desconto de uma questão que você acaba errando. Essa é a nova cara do CESP que está se mostrando aí no concurso do Tribunal de Justiça de Amazonas. Se você ficou com alguma dúvida, volta aqui na tela, é só me chamar lá no @Prof. Vinícius Silva, que eu vou ter o maior prazer de estar conversando com vocês e tirando suas eventuais dúvidas sobre esse novo método, ok? Fica aqui o meu abraço, bons estudos e até a próxima.